E aí pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula de Geografia para os alunos do 6º ano. E essa aula é a continuação da aula anterior, onde tratávamos do tema do relevo da Terra. Lembrando que esta videoaula e outras estarão no canal Celc Geografia para os alunos do 6º ano. Bom pessoal, na última videoaula nós paramos nas zonas de subducção, as zonas de encontro de placas tectônicas, onde elas se chocavam e provocavam dobramentos, orogênese ou até terremotos e vulcanismo. E é daí que a gente vai prosseguir. Esses fatores já mencionados, terremotos, formação de dobramentos, falhas tectônicas, fazem parte do que chamamos de agentes internos formadores do relevo. Eles ajudam a formar os relevos de dentro da Terra, da crosta terrestre, para fora. Vamos colocar como exemplo quando duas placas tectônicas se chocam, uma colide e vai para o fundo do interior da Terra e acaba se destruindo, virando lava derretida, e a outra ela acaba se dobrando, formando o que nós chamamos de dobramentos modernos. Vamos ver as características de um dobramento. O dobramento ele acontece quando há movimentos laterais da crosta terrestre. Dá-se o nome dos movimentos tectônicos laterais de orogênese. Nesse processo, a crosta terrestre sofre duros movimentos laterais e ela acaba dobrando, criando nesse processo vales e montanhas. Também acontece quando duas placas tectônicas se chocam, que já vimos, né? A subducção, onde uma vai para o interior da crosta terrestre e a outra se dobra, formando assim uma grande montanha. Mas por que uma grande montanha? Porque esses processos continuam acontecendo à medida de que as duas placas tectônicas ainda estão se chocando, se aproximando. Então é um processo contínuo que continua acontecendo em muitas regiões do planeta, que são geralmente associadas às regiões onde tem as grandes montanhas, chamadas de dobramentos recentes ou dobramentos modernos. Dá uma olhadinha no mapa e vamos perceber que aqui perto do Brasil tem um exemplo de dobramentos modernos, que é a cadeia dos Andes, que é uma cadeia de formações montanhosas que se formou e ainda está se formando, ainda nos tempos de hoje, com o choque da placa sul-americana e a placa do Pacífico Sul. Damos o nome da parte mais alta de um dobramento, da dobra, de anticiclinal, e a parte mais baixa, aquela que se configura um vale, de sinclinal. Então podemos dizer que a parte sinclinal de um dobramento pode ser, por exemplo, uma depressão, que é uma região mais baixa do que o seu entorno. Agora que vimos o que são dobramentos, vamos ver o que é fratura. A fratura ela ocorre quando a força da intensidade da crosta terrestre é grande, entretanto a rocha é muito dura. E aí ela, em vez de dobrar, ela acaba quebrando, ou seja, fraturando. Muitas das vezes provocando inclusive desnivelamento na crosta terrestre. Os três principais tipos de falhas são a falha normal, quando uma parte da crosta terrestre acaba sofrendo um desnível, ou seja, descendo. A falha de empurrão, ou a chamada falha inversa, quando uma parte do terreno ele só ergue, ou seja, ele acaba erguendo, por exemplo, uma montanha. Isso acontece, por exemplo, quando há um alívio de pressão, uma grande geleira que derreteu ao decorrer das eras geológicas. Isso faz com que aquele peso todo saia daquela região e aí aquele alívio de pressão faz com que suba essa região. É a chamada falha de empurrão, a falha inversa. Esse processo também é conhecido como epirogênese. Orogênese é o movimento lateral e epirogênese é o movimento de cima para baixo, ou seja, quando uma montanha ergue de cima para baixo, epirogênese. Quando uma montanha é formada com choque das placas tectônicas, orogênese. Bom, e a última falha, que é a falha transcorrente,
que é a falha que vocês vão ver aí no vídeo, curiosamente, onde uma parte do terreno da crosta terrestre vai para um lado e a outra parte é empurrada para outra, tendo ali uma fratura entre elas. E para a gente fechar esse vídeo, a gente vai falar dos dois principais agentes externos, agentes endógenos, que é os abalos sísmicos, o terremoto e o vulcanismo, começando pelos terremotos. Os terremotos geralmente acontecem quando duas placas tectônicas se chocam ou estão em constante pressão uma contra a outra, ou através de uma falha, onde uma das partes da falha ela acaba ou escorregando ou empurrando uma das placas contra a outra, provocando um atrito. De qualquer forma, eu vou colocar para vocês aí o esquema da configuração de um terremoto. Vamos ver. Na figura, nós estamos vendo aí duas partes de uma falha normal. Bom, nessa falha nós temos um pontinho vermelho que representa o hipocentro. É nesse hipocentro que as duas placas estão roçando, provocando as ondas sísmicas, representadas por esses anéis de circunferência, de raios, que vai aumentando, que estão em vermelho também. Tá ok? Bom, vamos lá. Hipocentro localizado. Acima do hipocentro, nós temos o epicentro, ali na superfície terrestre. Vamos supor que ali naquele ponto chamado epicentro estivesse uma grande cidade. Possivelmente o território seria devastado por esse terremoto, porque o epicentro é a área mais próxima através de uma reta do hipocentro, onde está acontecendo o abalo sísmico. Por isso, as ondas sísmicas, que são pura energia e chacoalho, vai chegar primeiro no epicentro. Por isso que tem uma grande importância na hora de se dar a notícia de um terremoto, aonde foi o epicentro do terremoto. As cidades mais distantes, Yokohama, alguma outra cidade mais distante, o abalo seria menor, beleza? Então nós temos ali a falha, representada ali pela seta, a indicação que é uma falha normal para cima e para baixo, certo? As ondas sísmicas, que são aqueles raios, né? Aqueles diâmetros vermelhos, que vai aumentando a circunferência à medida que vai saindo do epicentro. E nós temos o epicentro. A intensidade do terremoto é medida pela escala Richter. E essa escala ela mede a intensidade dos abalos sísmicos através das ondas sísmicas. Ou seja, quanto mais próximo a cidade do epicentro, mais será a escala Richter, que vai geralmente até 9, vai de 1 a 9. E o maior terremoto já registrado do planeta Terra foi no Chile, aqui próximo do Brasil, foi de 8,6 na escala Richter. E pessoal, um grande macete para os nossos estudos é entender que o terremoto ele vai estar principalmente nas falhas tectônicas, mas principalmente mesmo no encontro das placas tectônicas. Nós já estudamos a teoria das placas tectônicas. Vimos que o encontro dessas placas tectônicas, principalmente quando as placas são convergentes, ou seja, uma placa oceânica com uma placa continental, nós temos ali o encontro de placas tectônicas e ali provavelmente terá muitos terremotos pelo choque das placas tectônicas e vulcanismo, processo que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, no litoral brasileiro não há um processo de terremoto porque o encontro ou a placa divergente está bem longe, está no meio do Oceano Atlântico. E ali nós temos duas placas oceânicas que são divergentes e não convergentes. Já ali no litoral do Chile, por exemplo, na América do Sul, onde tem a cadeia dos Andes, a formação de uma montanha jovem, recente, nós temos ali um encontro das placas tectônicas. Lembra? A placa sul-americana se chocando com a placa do Pacífico Sul. Então, aonde há encontro de placas tectônicas, provavelmente terá muita ocorrência de terremotos e vulcanismo. Existe uma região do planeta que tem uma grande intensidade de encontros de placas tectônicas. Ela fica situada entre a América, a Ásia e a Oceania.
ela é chamada de Círculo de Fogo ou Anel de Fogo. São as regiões onde tem mais intensidades de terremotos e tsunamis. Foi dessa região que saiu as últimas tragédias ligadas a tsunamis incríveis, como o que aconteceu no Japão, na Indonésia, na região do Sudeste Asiático. E por falar em tsunami, como ocorre um tsunami? Um tsunami nada mais é do que um maremoto, ou seja, um terremoto que acontece na crosta terrestre que está debaixo da água do mar. Beleza? Então, quando a Terra treme, a água ela vai em uma única direção, formando uma onda cheia. Melhor dizendo, vamos comparar. Se você pegar uma bacia de água e você saculejar ela para um lado, você vai perceber que a água, o volume quase todo dela vai para o lado que você saculejar. Assim acontece o processo do tsunami. Quando o terremoto, as ondas sísmicas, sacodem a água, fazendo com que um grande volume de água vá em direção, se desloque em direção para onde foi o chacoalho. E aí vem a grande pergunta: professor, por que em vários lugares do globo terrestre tem terremoto e no Brasil não tem terremoto? Vocês conseguem adivinhar? Vamos lá, eu vou colocar uma figura aqui e vocês vão responder. Olhem bem para a figura que está no monitor de vocês. Já conseguiram perceber a posição que o nosso país está em relação às placas tectônicas? Quem percebeu que o Brasil está no meio da placa tectônica, percebeu bem. Na verdade, não é que o Brasil não tenha terremotos. O Brasil tem terremotos. Entretanto, são terremotos muito fracos. Na escala Richter, o maior terremoto que teve no Brasil chegou a 5,6 na escala Richter. Beleza? Então, o Brasil ele tem terremotos, mas são terremotos que muitas das vezes não sentimos. E por quê? Porque nós estamos muito longe desse epicentro. Os terremotos que acontecem lá para o Chile, lá para a Venezuela, não no Brasil. Os terremotos que possam vir a acontecer lá para o lado do Atlântico acontecem debaixo da água, lá no Oceano Atlântico, onde termina a placa sul-americana. O Brasil está no centro da placa, por isso os tremores são muito pouco sentidos aqui no Brasil. É como nós estivéssemos em cima de uma mesa. No canto da mesa, se você saculejar ela, você sente mais o saculejo do que se você estivesse no meio da mesa. E para finalizar o vídeo, vamos falar de vulcanismo, que é também um dos formadores do relevo da Terra. Os vulcões podem ser classificados das seguintes formas. Vulcões ativos são aqueles vulcões que permanecem em atividade num curto período de tempo. Vulcões adormecidos são aqueles que permanecem nativos durante um longo período ou apenas emitem pequenas quantidades de gases. Vulcões extintos. Esses tipos de vulcões, os vulcões extintos, são aqueles de que não há mais registros de atividade no período da história. É o exemplo do vulcão de Nova Iguaçu. A maioria dos alunos me pergunta: professor, tem um vulcão em Nova Iguaçu? Esse vulcão oferece algum perigo para as pessoas aqui da Baixada Fluminense? E é óbvio que eu vou responder que não oferece mais, porque é um vulcão extinto. Mas, professor, como é que se sabe que ali teve um vulcão? Isso nós vamos ver nas próximas videoaulas, que através das rochas, ali em Nova Iguaçu nós temos o Shopping da Pedreira. E como tem bastante pedreira e as pedras geralmente retiradas dali são pedras que têm um valor comercial porque servem na construção civil, são pedras chamadas de granitos, que são rochas magmáticas, fruto de magma. Então sabe-se que ali em Nova Iguaçu, pela quantidade de pedras, de rochas magmáticas, ali já teve um vulcão. Podemos também classificar os vulcões como vulcões continental, que é quando a atividade vulcânica ocorre nos continentes. Por exemplo, o vulcão no Peru, o vulcão Vesúvio na Itália
e qualquer outro tipo de vulcão que ocorra nos continentes. E vulcões oceânicos. Esse tipo de vulcão ele ocorre no mar, principalmente debaixo da água. E esse tipo de vulcão ele também pode fazer surgir uma ilha. A partir do momento que a lava vai se depositando no assoalho oceânico, ele vai crescendo e formando uma espécie de montanha submarina, uma cordilheira submarina. A partir do momento que essa cordilheira extravasar, dependendo da profundidade do mar, forma-se uma ilha oceânica. Um exemplo disso é o arquipélago do Havaí, que pertence aos Estados Unidos, que é um conjunto de ilhas formada por um vulcão que até hoje está em atividade, o vulcão Kilauea. E para finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês façam uma comparação. Vou mostrar o mapa que mostra a localização dos vulcões, o mapa que mostra a localização dos dobramentos modernos e o mapa que mostra a localização dos grandes tremores no mapa mundi. E o que esses três mapas têm em comum é o encontro das placas tectônicas, porque o encontro das placas tectônicas vão ocasionar os terremotos, o encontro das placas tectônicas vão formar as grandes montanhas através do processo de dobramentos modernos e o encontro das placas tectônicas também vão ocasionar grandes terremotos. Então, vocês podem perceber que a maioria das grandes montanhas, da formação de vulcões e das áreas de terremotos são nessas áreas de encontro de placas tectônicas. Beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima aula e fique com Deus.